Olá, seja bem-vinda ao Canal Plus. É um prazer ter você aqui e hoje nós estamos com o terceiro episódio do TBT da História do Brasil. E o nosso assunto hoje é o descobrimento do Brasil. Bom, na aula anterior nós havíamos comentado sobre o Tratado de Tordesilhas, né, e o descobrimento da América por Cristóvão Colombo. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso e vamos falar sobre Portugal pós-Tratado de Tordesilhas. Esse tratado foi assinado em 1493, mas Portugal não quis vir de imediato ver essas terras, não. Portugal continuou com as suas conquistas pela costa africana, até que finalmente, em 1488, Bartolomeu Dias chegou ao extremo da África e descobriu a região lá do Cabo da Boa Esperança. Daí voltou para Portugal. Portugal estava numa fase muito boa com as suas colônias africanas, explorando ao máximo. Eles estavam indo muito bem e com essa descoberta aí, eles estavam indo de vento em popa. E aí, um tempo atrás, 10 anos depois, em 1498, Portugal resolveu mandar de novo uma expedição para contornar a África e finalmente chegar à Índia. E essa expedição foi com Vasco da Gama. Ele chegou até o Cabo da Boa Esperança, de lá ele continuou contornando até que ele conseguiu chegar nas Índias. E ele esticou ainda mais, ele chegou até a China, até Macau, ele explorou também o lado ocidental da África, enfim, os domínios portugueses estavam se ampliando. E ele voltou para Portugal com os navios cheios de mercadoria. Portugal estava muito feliz, porque agora eles tinham descoberto a rota para as Índias, eles tinham um caminho alternativo, eles não dependiam mais do mar Mediterrâneo, não tinha mais bloqueio nenhum contra eles, enfim, eles agora eram a primeira potência marítima do século XVI. Então foi uma grande conquista para Portugal, né? E quando foi em 1500, Portugal resolveu mandar uma nova expedição para a Índia. Só que essa expedição foi diferente. Eles contrataram um navegador chamado Pedro Álvares Cabral, montaram para ele uma esquadra com 13 navios e ele partiu. Mas o destino final era a Índia. Mas no caminho ele iria pesquisar para ver se realmente existiam terras além nessas 370 léguas além da ilha de Cabo Verde. Então, ele foi seguindo a princípio pela costa da África, depois ele foi desviando a oeste, ali pelo sul, e aí ele tinha saído de Portugal no dia 9 de março de 1500. No dia 22 de abril de 1500, ele atracou ali na praia linda que hoje é conhecida, chamada em homenagem à chegada dele, essa praia é chamada de Cabralha. E ali em Cabralha ele ancorou. E ele viu que era uma terra diferente, ele não veio com a ilusão, cheguei nas Índias, não. Ele sabia que ele estava pesquisando um lugar diferente, sim. Eles vieram para explorar. E aí, resultado, ele achou que aquele lugar lindo, paradisíaco, maravilhoso era uma ilha e chamou de Ilha de Vera Cruz. Daí ele explorou o local, ficou alguns dias, ele viu que os índios, os indígenas, né, que eles chamavam de índios, eles viram que eles eram pacíficos, eles não foram agressivos, não foram violentos, não atacaram, eles ficaram, com certeza devem ter ficado um pouco assustados, né, de ver pessoas diferentes deles, porém, fisicamente falando, né, ver pessoas mais claras que eles, que não tinham os olhinhos puxadinhos como os deles, enfim, às vezes mais branco, né? Para eles foi uma novidade, mas mesmo assim, eles vendo que eram pessoas diferentes, que vieram naquelas caravelas enormes, mesmo assim, eles não atacaram, eles foram, podemos dizer, receptivos, né? Os portugueses ali, com a experiência que eles já tinham de estar invadindo terras, países na África, a inteligência de saber comunicar, mesmo não sabendo falar o idioma, eles já tinham essas técnicas aí, e eles souberam conquistar
E os nossos indígenas muito puros, eles ainda estavam naquele estágio original de quando eles chegaram aqui há 40 mil anos atrás, né? Aquele estágio da Idade da Pedra. Eles chegaram aqui, encontraram tudo que precisava. Tinha alimento, tinha água potável, tinha mar para pescar, tinha rios, tinha vegetação. Eles se acomodaram porque eles tinham o essencial. Eles queriam, eles não estavam, eles não tinham a ganância dos povos que foram crescendo na Europa, na África, na Ásia, não. Eles tinham pureza. E o que eles queriam era qualidade de vida. E isso eles encontraram aqui. Então eles se acomodaram. Eles não fizeram que nem os incas, os maias, os astecas que construíram cidades, evoluíram. Não, eles ficaram naquele estágio ali e para eles estava muito bom. Então, os portugueses acharam que eles eram pessoas fáceis, que ia ser muito fácil, que eles eram dóceis, que eles iam conseguir dominar. Mais adiante nós vamos ver que não vai ser bem assim. Vai ser complicada essa relação. Mas no início foi uma relação bem amigável, né? Os indígenas foram receptivos, eles também não chegaram atacando, eles chegaram dando presente, eles chegaram tentando conquistar, enfim, tentando conquistar a amizade, tentando conhecer a terra. E aí, nessa estadia de Cabral aqui no território, que ele chamou de Ilha de Veracruz, ele pediu que fosse rezada uma missa, pediu que fizessem uma cruz enorme, ele fincou aquela cruz ali para marcar o território de Cabralha, né, o território da ilha, e foi rezada uma missa ali no dia 26 de abril e outra no dia 1º de maio. E o interessante é que esse local ele foi preservado ao longo dos anos até hoje. Você chegar lá em Cabralha, você, quando você for fazer turismo ali por Porto Seguro, aquela região, você vai ver a praia de Cabralha, ela é muito parecida com aqueles quadros que a gente vê nos livros de história, aquela cruz, aquela mata linda. Você encontra indígenas por lá também, são bem receptivos até hoje, a gente tira foto com eles, a gente compra objetos que eles fabricam nas aldeias, enfim. É um lugar bem receptivo e bem bonito. Quando você olha, vem na hora a imagem dos livros. É claro que aquela cruz não é a mesma que Cabral fez, mas ao longo dos séculos, os brasileiros, para preservar a história, foram fazendo outras, colocando no lugar, preservando, e tá ali. E é um cenário muito bonito, que vale a pena a gente, como brasileiro, conhecer para ver onde é que tudo começou. Então, aí quando Cabral fez a segunda missa, que foi no dia 1º, né, que o padre rezou a missa e tal, ele resolveu continuar a viagem. Então ele foi embora para as Índias, né? Mas ele mandou um barco de volta para Portugal, uma caravela, né? E nessa caravela ia Gaspar de Lemos com uma carta para entregar para o rei de Portugal. Então, enquanto ele estava indo para as Índias, Gaspar voltou para Portugal. Quando ele chegou lá, ele entregou a carta. Quando o rei leu a carta, ele não aceitou aquela ideia de ilha. Por quê? Enquanto Cabral estava aqui, usufruindo da ilha, fazendo sua viagem, tarará, Cristóvão Colombo voltou ao seu ponto de encontro que ele jurava que era a Índia. Só que dessa vez ele levou um cartógrafo e navegador também, chamado Américo Vespúcio. E o Américo Vespúcio, no seu conhecimento de navegador, de cartógrafo, logo ele percebeu que aquele local ali não era as Índias. Então ele já voltou com a informação que não era as Índias, que realmente era uma terra nova. E aí o rei da Espanha já ficou na euforia, né? E o de Portugal também. Quando ele ficou sabendo, o rei de Portugal ficou sabendo da descoberta de Américo Vespúcio, que realmente era uma outra terra, ele contratou Américo Vespúcio e falou: você vai lá nessa ilha aí que o Pedro Álvares falou que descobriu, você vai com o Gaspar de Lemos, faz uma expedição, estuda esse local e me fala, é ilha, é continente, o que é isso? Vem, eu quero um relatório. E aí Américo Vespúcio veio junto com Gaspar de Lemos, e eles exploraram toda a nossa costa brasileira, tem a impressão que foram até além, né? E ele percebeu, com a experiência que ele já tinha tido lá com o Colombo, mais essa viagem ao Brasil, aí ele teve certeza plena que realmente era um continente. Então, Américo Vespúcio
Ele fez várias anotações enquanto ele esteve aqui, enquanto ele esteve lá na América Central. Ele colocou os hábitos não, como era o clima, como era a natureza, a vegetação, os animais que ele encontrou, que aqui no nosso território, principalmente, o que ele achou muito foram aves. Então, ele fez uma descrição completa, escreveu várias páginas. E esses escritos dele, um italiano que era editor se interessou, transformou isso em um livro, certo? O livro é chamado, deixa eu ver o nome aqui do livro, O Novo Mundo e as Novas Terras Descobertas por Américo Vespúcio. Então ele criou esse texto todo e mandou para a Alemanha, porque a Alemanha já tinha fábricas impressoras de livro, então mandou para lá para transformar em livro. E os alemães se empolgaram muito com essa história. E os impressores alemães, quando publicaram, eles falaram: olha, essa terra devia chamar, né, Novo Mundo, é América, porque foi o Américo que foi lá e descobriu que é um continente e viu toda essa beleza, é América, América, e começaram a chamar de América. E aí, em homenagem a Américo Vespúcio, o nosso continente então ganhou o nome de América, porque embora ele não tenha sido o descobridor, mas foi ele quem desfez dois enganos. O engano de Cristóvão Colombo, que morreu numa realidade paralela, crente que tinha ido até as Índias, e o engano de nosso queridinho Pedro Álvares Cabral, que chamou a terra aqui de ilha. Então, não é ilha e nem é Índia, é um continente novo. E aí esse continente novo, esse novo mundo, ganhou o nome de Américo Vespúcio, ou de América, né? O nome de Américo Vespúcio passou a ser o nome do nosso continente, América. Eu acho uma homenagem linda, muito merecida, porque ele fez a expedição, ele conheceu, ele explorou, né? E ele tirou duas dúvidas cruéis, ajudou dois países, então muito merecido. Agora, as riquezas que o rei de Portugal tanto queria, o que Américo Vespúcio e Gaspar de Lemos encontraram aqui? Aparentemente nada. O que eles encontraram foi o pau-brasil, que é uma árvore enorme, que quando você corta, ela solta um líquido vermelho. E esse líquido vermelho, ele serve para atingir tecidos. Naquela época, né? Era uma maravilha para quem lida com tecido, quem tem fábricas, manufatura para atingir o tecido. Nossa, era bom demais. Então, foi a riqueza que eles acharam, o pau-brasil e também os passarinhos exóticos. O que são as aves exóticas, gente? Araras, papagaios, jandaias, periquitos e toda essa diversidade maravilhosa de aves que o Brasil tem, só que uma ave especial, em especial chamou muita atenção, que foi os papagaios, porque os papagaios falam. Eles ouvem, né, o que nós falamos, e se eles ficarem ouvindo com muita constância, eles aprendem a repetir. E isso no início era até assustador, os portugueses tinham até medo, tinha gente que achava que eram almas que se apossavam dos bichinhos e falavam através deles. Mas depois eles viram que não, que era bobagem, que era um dom natural que o passarinho tinha. Então ele passou a ser uma raridade e aí eles pegavam esses animais, botavam, engaiolavam e levavam para Portugal, para a Europa, para vender, para alegrar os portugueses. Então essas foram as riquezas que eles encontraram nesse primeiro momento. E quando Américo Vespúcio fez a sua descrição, ele não tocou no nome dos indígenas. Por quê? Porque ele achou que seria fácil conquistar, já que eles foram receptivos, eles não atacaram, eles tentavam se comunicar, eles aceitavam os presentinhos, eles eram pessoas da paz. Então, ele pensou, não, vai ser fácil dominar. A gente vai chegar aqui, e se Portugal quiser, vai chegar e vai colonizar, eles vão aceitar, eles são tranquilos. A ideia que eles tinham era essa. Então, ele nem tocou no assunto dos indígenas. Acho que ele pensou, se eu falar que tem gente aqui, o rei vai desistir. Então, para ele não desistir, eu não vou falar. Eu vou falar só da natureza, do pau-brasil e tal. Foi a escolha dele, né? Mas aí o fato é que o rei não ficou muito satisfeito, não. Ah, só pau-brasil. Mas aí havia um comerciante em Portugal que se interessou. E aí o rei deu a ele a concessão para ele explorar esse pau-brasil. E aí ele ia retribuir Portugal, porque uma parte do lucro ia para a coroa, né?
E ele também teria que investir, ele teria que construir um porto aqui, ele teria que mandar vários navios ao longo do ano para ir explorando esse pau-brasil, né? E ele ganhou, então, essa concessão nesses termos. Esse cidadão, o nome dele, esse comerciante, o nome dele é Fernando de Noronha. E ele veio, e ele, primeiro ele mandou uma expedição, o pessoal dele veio, conseguiu se comunicar com os indígenas foram cortando a árvore de boa vontade, levaram uma quantidade boa, ele viu que dava certo, então ele investiu e trouxe lucros, alguns lucros para Portugal. E aí Portugal, tempos depois, resolveu homenageá-lo quando descobriram a nossa ilha que tem esse nome, Fernando de Noronha, que é um paraíso na Terra, né? A ilha linda que eu ainda não conheço, quero conhecer. Não é fácil ir para lá porque é caro, mas eu quero muito conhecer um dia. Eu quero ir sim, Fernando de Noronha. E essa ilha tem esse nome em homenagem a esse comerciante que foi o primeiro português que veio trabalhar aqui, que veio explorar a primeira riqueza, que foi o pau-brasil. Agora, abrindo um parêntese, você sabe o que significa Brasil? Por que essa árvore tinha esse nome, hein? Brasil? Porque o líquido que saía da árvore era vermelho, avermelhado, feito brasa, aquele fogo. Sabe quando você faz uma fogueira muito intensa e você olha no meio da fogueira, você vê a brasa é avermelhada? Então, era naquela cor o líquido, daquele vermelho para mais intenso. Então, era um vermelho brasa. Então, o nome Brasil significa vermelho como brasa. Olha que interessante, né? Tem gente aí por aí que fala assim: ai, minha bandeira jamais será vermelha. Mal sabe esse coitado que o nome do nosso país, que nós vamos ver no nosso próximo encontro, vai virar Brasil, não vai ficar nessa de Veracruz. Esse negócio de Veracruz está com os dias contados. O nome do nosso Brasil é isso, vermelho como brasa. Interessante, não é? Então, às vezes as pessoas falam tanta besteira porque não conhecem a nossa história, não sabem as nossas origens. As pessoas não sabem sequer por que a bandeira brasileira não tem vermelho. Tem uma história sobre isso. Vocês vão saber mais adiante. Mais adiante, eu tô dando um spoilerzinho. Nossa bandeira não era para ser verde e amarela, não, viu, gente? Tem história por trás disso. Vocês vão ficar sabendo. Então, pessoal, veja bem. Depois de todo esse investimento, né? E Portugal saiu com um lucro tão pequeno, só passarinhos exóticos e líquido do pau-brasil, eles estavam meio desanimados. E nós vamos falar desse desânimo de Portugal no nosso próximo TBT, que vai ser o que vai estudar os primeiros 60 anos da colonização portuguesa. Esse período que eu estou falando para vocês é aquele período básico, que é quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, que ele rezou, que Américo Vespúcio veio e fez a constatação que era o continente, as primeiras riquezas, os primeiros contatos com os indígenas, mas a partir de semana que vem, esses contatos vão ficar mais intensos e mais perigosos para os nossos indígenas. Aproveitando o gancho aqui, que nós hoje estamos falando de indígenas, semana que vem nós vamos falar de novo, mas aproveitando esse gancho, só para falar que eu estou muito contente com a ação do governo atual em favor dos povos Yanomami. E digo para você, eu vi uns comentários na internet, eu não vou nem repetir aqui porque são doídos, comentários lindos elogiando a atitude do governo, mas teve algumas pessoas que vieram questionar por que indígena precisa de ajuda, ele não sabe se virar lá na mata, para que tem que ajudar agora, e indígena é preguiçoso, indígena não quer nada, indígena isso e aquilo, sabe? Tem pessoas que ainda têm a mente fechada em relação aos nossos indígenas, mas tenha na sua mente, e é esse o objetivo dessa aula hoje, você entender que quando os portugueses fizeram o Tratado de Tordesilhas, eles não sabiam que existia um continente, mas eles sabiam. Eles imaginavam que já existiam terra. Agora, essas terras que depois eles vieram aqui confirmar, tinha dono. Quem são os donos da terra Brasil, do continente americano? Quem são os verdadeiros donos? Os indígenas que moravam aqui, os povos originários. O homem europeu chegou aqui, fincou a sua cruz, ancorou suas caravelas e dominou tudo. Entende? Eles invadiram uma terra que tinha dono.
Só que esses donos que estavam aqui, eles não estavam preparados para enfrentar a fúria e a ganância desses povos. E por isso eles foram sendo dizimados ao longo da história. Isso é muito triste. Mas nós temos remanescentes. Então, respeite os povos indígenas e reconheça neles os verdadeiros donos dessa terra. Os invasores somos nós. Então, nós temos que respeitar o espaço deles, não poluir, não invadir as terras deles. Deixem os índios em paz. Deixe os indígenas, porque hoje a gente já nem chama mais de índio, não. É indígena, povos indígenas. Então, deixe os indígenas em paz. Eu, quando fui Miss, representando o Distrito Federal no Miss Plus Golden, lá em Manaus, eu tive a oportunidade de conhecer uma aldeia indígena, a aldeia Tuiuca. E eles nos receberam com muito carinho, sabe? Compartilharam das frutas deles, mostraram a beleza da cultura deles, ensinaram a gente a dançar com eles. É muito linda a cultura indígena, são povos muito puros, maravilhosos, que merecem todo o nosso respeito e merecem estar em seus espaços que eles cuidam e cultivam. Então, vamos respeitar. É a mensagem de hoje. Vamos respeitar os povos indígenas, vamos valorizar essa atitude maravilhosa desse nosso atual governo que criou o Ministério dos Povos Originários. Já não era sem tempo. São 523 anos de massacre em cima deste povo, que são os verdadeiros donos daqui. Tá bom? Então, na próxima semana, nós vamos falar sobre os primeiros 60 anos de colonização portuguesa aqui no Brasil. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, você, de repente, hoje é a sua primeira aula, aproveita e faz uma maratona aqui no canal. O episódio 1 e o episódio 2 estão aí. Assista para você entender, acompanhar direitinho a história, porque nós temos um encontro semanal e cada encontro é sequência do anterior. Tá certo? Esse projeto vai durar até dezembro, são 50 encontros no total, onde a gente fala de história do Brasil. E você é o meu convidado, porque o nosso objetivo aqui com essa história não é simplesmente vir aqui e falar o que aconteceu, mas também mostrar para você que a história serve para você entender o passado, ou para você conhecer o passado, entender o presente e melhorar o futuro. É isso que eu quero te ajudar a entender por que o nosso país é do jeito que é hoje. Para você poder entender e melhorar isso no futuro, você tem que conhecer essa história. E nós começamos do começo, desde a pré-história, e nós vamos caminhar até que no nosso último encontro, que vai ser em dezembro, nós vamos estar falando do governo atual, tá certo? Um abraço, um beijo, obrigada por você estar assistindo e até o próximo TBT. Tchau!